Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé e estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar hoje sobre o conceito Eduardo Cudê que está acontecendo no Internacional. E por que eu estou usando esse termo? Porque o conceito do Cudê, desde que ele chegou no Internacional, ele deixou muito claro, por exemplo, que ele tem uma metodologia de trabalho. E não vamos esquecer que a diretoria de futebol do Inter, capitaneada pelo presidente Marcelo Medeiros, buscou a contratação do Eduardo Cudê justamente baseado nisso, em romper uma maneira que o Internacional se portava na temporada passada. Segundo os próprios dirigentes, o Internacional não atuava da mesma maneira quando jogava no Beira-Rio e tinha uma diferença muito grande quando saía para jogar fora de casa. Isso ficou evidente, por exemplo, na disputa da final da Copa do Brasil. Só que junto com o Eduardo Cudê chegou uma maneira diferente de pensar o futebol. E isso acabou, de certa forma, rompendo ou tentando romper algumas barreiras dentro do Internacional. Vamos a algumas dessas barreiras. Por exemplo, logo que chegou o Eduardo Cudê, ele deixou muito claro que os seus zagueiros jogariam de uma maneira diferente. E eu quero ter alguns destaques. Eu separei um tópico de Bruno Fux, de Rodrigo Moledo, de Edenilson e quero falar um pouco também de D'Alessandro. Porque o sistema defensivo do Internacional, se a gente pegar, aconteceram até agora dois clássicos Grenal. O primeiro pelo Campeonato Gaúcho, dentro do Beira-Rio, em que o Grêmio acabou vencendo pelo placar de 1-0, e o segundo pela Libertadores, dentro da Arena, em que terminou empatado em 0-0. Eu quero pegar o primeiro clássico Grenal, porque no primeiro Grenal, válido pelo Gauchão, dentro do Beira-Rio, o Eduardo Cudê promoveu ali a titularidade de Bruno Fux. E aí foi uma surpresa, né? Pô, peraí, vai mexer na zaga, no sistema defensivo do Internacional, que era tido como um dos melhores em atividade no país, pelo menos nas últimas duas temporadas, com essa parceria, com essa dupla do Moledo pelo lado direito e do Victor Cuesta pelo lado esquerdo? Pois sim, o Eduardo Cudê modificou. Ele ele colocou o Bruno Fux e tirou o Rodrigo Moledo. E aí começaram algumas dúvidas, até porque aquele Grenal terminou com a vitória do Grêmio, dentro da casa do Internacional, com um gol de cabeça do Diego Souza, e aí começou a se questionar em alguns momentos o porquê dessa mexida. O porquê colocar um garoto como Bruno Fux e tirar um experimentado como o jogador de imposição física, que é o Rodrigo Moledo. O Eduardo Cudê deixou uma situação muito clara, que ele queria, a partir desse momento, colocar no sistema defensivo do Internacional a prática de um bom futebol. Mas espera aí, que bom futebol é esse? Então quer dizer que o Rodrigo Moledo jogava um futebol abaixo da média? Não, senhores. Uma coisa é elogiar o Bruno Fux, outra é criticar o Rodrigo Moledo. Apenas o Eduardo Cudê chegou à conclusão, e eu concordo com ele, que são características diferentes. Por quê? O Bruno Fux trata melhor a bola, o Bruno Fux não dá balão, o Bruno Fux tenta fazer uma jogada já melhor trabalhada, assim como faz o Victor Cuesta. O Rodrigo Moledo, jogador de muita imposição física, jogador que eu particularmente não gosto muito, mas que nas duas últimas temporadas jogou o fino da bola para ser zagueiro. O Tacílio Gonçalves da Silva Júnior, eterno chapinha, sempre disse o seguinte: Bagé, zagueiro primeiro tem que saber defender. Zagueiro primeiro defende, se ele puder ele joga bonito. O Rodrigo Moledo é um defensor. O Bruno Fux é um cara que sabe defender e que sabe jogar um pouco melhor. Sai com um pouco mais de qualidade lá de trás. E ele está sendo muito criticado por isso. E eu vou citar um exemplo muito prático. O último jogo do Internacional até o momento na temporada foi a goleada dentro do Paço da Areia em cima do Zequinha. Naquele jogo, um dos titulares foi Rodrigo Moledo. E o Rodrigo Moledo não deu balão, senhores. O Rodrigo Moledo não tentou ligação direta. Ou seja, o conceito do Eduardo Cudê chegou na cabeça do Rodrigo Moledo. Você quer voltar, quem sabe, a ser titular? Você não apenas tem que ser um bom zagueiro, você tem que saber sair jogando lá de trás. E começou a praticar isso o Rodrigo Moledo. Bom, quero passar para um segundo ponto, um segundo tópico, que é o Edenilson. O Edenilson funciona nesse time do Eduardo Cudê como a parte livre, é o cara que tem liberdade e tem obrigação de marcar, mas que ele tem liberdade para jogar não apenas pela extremidade direita como ele fazia até o ano passado, não sendo apenas um auxiliar de lateral, mas sendo um jogador que dá fluidez a esse sistema de meia cancha. Aliás, considero sim que a partir do momento do reposicionamento do próprio Edenilson e a saída do Rodrigo Lindoso do time, essa fluidez funcionou mais no Internacional. Eu comparo muito esse estilo do Edenilson ao estilo do Paulinho. Lembram do Paulinho? Aquele que apareceu bem no Corinthians, depois foi para o Barcelona, está no futebol da China, chegou à seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo. Naquele 4-1-4-1 que usava o Tite, naquele bom Corinthians lá de 2012, que ganhou o Campeonato Brasileiro 2011, depois ganhou 2012 a Libertadores e o Mundial,
O Paulinho pisava na área toda hora, o Paulinho lançava, o Paulinho desarmava, o Paulinho cabeceava, o Paulinho aparecia em várias funções de meio campo. E o Edenilson faz algo muito parecido. Eu quero chegar em mais um tópico que eu falei no início do vídeo, que era, quase engasguei, que era justamente D'Alessandro. Porque o D'Alessandro, no primeiro momento, o Eduardo Cudê tentou utilizar a capacidade técnica do D'Alessandro, colocando ele como um segundo atacante, fazendo ele pisar na área. Mas na prática, depois que a bola rolava, o D'Alessandro não ficava nessa posição, porque não é a posição natural do D'Alessandro. O D'Alessandro não é um segundo atacante. O D'Alessandro é um meia que precisa ter liberdade para poder criar. Ele faz parte do setor criativo da equipe. Eu acredito que a partir do momento em que o D'Alessandro saiu e o Internacional conseguiu entender, através dos posicionamentos do Eduardo Cudê, que não poderia mais jogar com o Rodrigo Lindoso naquela função à frente dos zagueiros, o Internacional começou a fluir o seu futebol. E aí apareceu o conceito de Eduardo Cudê. Eu não estou nesse time aí dos desvairados que consideram que está tudo certo e que o Internacional está jogando um grande futebol. Não, o Internacional melhorou, quem sabe, nas últimas 4 partidas. Se a gente pegar como base a vitória do Internacional na estreia do Inter na fase de grupos da Libertadores da América dentro do Beira-Rio contra a Universidade do Chile. Curiosamente, para aquele jogo não tinha o D'Alessandro. Eu não estou criticando o D'Alessandro, eu estou sim elogiando a postura do Internacional sob o comando do Eduardo Cudê a partir da pré-Libertadores. Porque ele mesmo disse numa entrevista coletiva que ele jogava muito mais pelo resultado, porque se ele perde um ou outro jogo fazendo algum teste dentro da pré-Libertadores, ele estragava todo o ano do Internacional e o próprio ano dele. Ele poderia comprometer, inclusive, a sua própria permanência em Porto Alegre devido a toda a pressão que a gente sabe que existe dentro do Clássico Grenal. O Eduardo Cudê não ganhou o Grenal. Ele perdeu um em casa e empatou um fora, mas ele começou a jogar melhor. O conceito do Eduardo Cudê é o conceito da intensidade de linhas avançadas e não daquela transição na cadência, mas a transição em alta velocidade. E por isso que se destacaram jogadores como o Thiago Galhardo, como o Edenilson. A gente pode pegar os 2 laterais que são fundamentais nessa mudança, o próprio Rodinei, que eu penso que vai perder a vaga para o Saravia, e principalmente pelo lado esquerdo, ainda não sendo um jogador estabilizado como um titular, mas com uma jogada de profundidade muito superior ao ano passado, e é claro que eu estou falando do Moisés. Este é o conceito de futebol do Eduardo Cudê. Se vai dar certo, senhores, eu não sei, mas ele está sendo coerente no estilo que ele quer alcançar, não só o resultado, mas o resultado com bom rendimento. E é por isso que eu estou aqui para falar do conceito de futebol estabelecido pelo Eduardo Cudê no Internacional. Tá bom? Deixa o like aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber a notificação. Hashtag Deixa que eu falo, hoje falando do conceito de Eduardo Cudê no Internacional. Abraço, rapaziada, resenha sempre!